Hoje, voltamos no tempo, para uma cidade que estava à beira do colapso. Londres, no começo do século XIX, era o epicentro de um império, mas suas ruas estavam sufocadas. O barulho, a sujeira e a lentidão eram insuportáveis, resultado de milhares de carroças, carruagens e ônibus de 2 andares puxados por cavalos, disputando cada centímetro de espaço. O trânsito era simplesmente impossível. Olá amigos do canal Expoimagem, não esqueçam de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Foi nesse cenário caótico que surgiu um visionário, Charles Pearson. Ele era um político e advogado londrino que observava o problema do trânsito não apenas como um incômodo, mas como uma ameaça ao desenvolvimento da cidade. Pearson propôs uma solução radical, que muitos consideraram loucura: transferir o transporte coletivo para debaixo da terra. A ideia era simples: enquanto o trânsito se congestionava na superfície, por baixo dos prédios e das ruas, um novo mundo se abriria para o transporte. A administração pública londrina, em uma decisão corajosa, aceitou a proposta. Nascia a semente do primeiro metrô do mundo, um projeto que revolucionaria o transporte urbano para sempre. Para tirar a visão de Pearson do papel, foi necessário um grande engenheiro, e ele veio na figura de John Fowler. Fowler foi o chefe das obras de um dos maiores desafios de engenharia de sua época. O método de construção, conhecido como cut and cover, corte e cobertura, era brutal. Os operários precisavam arrancar ruas inteiras, demolir casebres e barracos para abrir uma imensa vala, construir o túnel de tijolos, e então, cobri-lo novamente. O preço humano dessa obra foi altíssimo: 3.500 operários começaram a trabalhar, e o projeto deixou 12.000 pessoas, em sua maioria da camada mais pobre, sem teto. A construção era uma ferida aberta no tecido urbano de Londres. Mas o desafio não era apenas de engenharia civil. A forma de tração dos trens era uma questão crucial. Estamos falando do século XIX, antes da eletricidade em rede. A única opção viável eram as máquinas a vapor. Mas como usar locomotivas a vapor em um ambiente fechado? A solução de Fowler foi engenhosa, mas imperfeita. Os trens subterrâneos de Londres começaram sendo movidos por máquinas a vapor, mas os gases tóxicos gerados eram recolhidos em um vagão especial e só liberados fora do túnel. Era uma tentativa de minimizar a poluição, mas não o suficiente. Finalmente, no dia 10 de janeiro de 1863, a história do transporte urbano mudou para sempre. O primeiro metrô do mundo começou a circular em Londres. A cidade tinha um novo herói, mas ele veio com seus próprios problemas. Apesar de Pearson ter acertado ao propor a solução subterrânea, a tração a vapor trazia grandes desconfortos. O ar dentro dos túneis, mesmo com um vagão especial para os gases, era contaminado. Os passageiros sofriam com a fumaça e o cheiro, e os funcionários do metrô, que passavam o dia todo naquele ambiente, começaram a sentir os efeitos negativos e precisaram ser hospitalizados. Para tentar mitigar a falta de ventilação, o primeiro traçado do metrô de Londres não era totalmente subterrâneo. Em alguns locais, os trilhos estavam abaixo do nível do solo, mas a céu aberto. Isso permitia que a fumaça se dissipasse, mas também limitava o potencial do sistema. Apesar dos problemas, o sistema de Pearson e Fowler demonstrou tanta eficiência que, apenas 2 anos mais tarde, em 1865, a passagem para pedestres por debaixo do rio Tâmisa começou a ser usada pelo metrô. A ideia estava funcionando, e a cidade queria mais. O grande ponto de virada veio em 1890. O advento da eletricidade em rede resolveu o maior problema do metrô de Londres. Com a eletricidade, as locomotivas a vapor puderam ser substituídas por trens elétricos, eliminando o problema da fumaça e da má ventilação.
A partir desse momento, o metrô, ou tubo, como é carinhosamente chamado em Londres, passou a ser todo debaixo da terra, sem as limitações dos trechos a céu aberto. A rede cresceu de forma exponencial, tornando-se a preferência dos londrinos e transformando o transporte na cidade para sempre. O sucesso de Londres não passou despercebido. Outras grandes metrópoles do mundo olharam para a capital britânica e perceberam que a solução para seus problemas de trânsito também estava no subsolo. Budapeste, Paris, Berlim, essas e muitas outras cidades seguiram o exemplo. Os conhecimentos dos pioneiros britânicos foram aplicados e adaptados, e o metrô se tornou um símbolo de modernidade e eficiência em todo o mundo. Hoje, o impacto da invenção de Charles Pearson é inegável. Há 171 metros em operação em diversas cidades ao redor do mundo, e 34 novos sistemas estão em execução, mostrando que a ideia de transferir o transporte para debaixo da terra continua tão relevante hoje quanto era em 1863. Do vapor sufocante das valas a céu aberto, chegamos aos modernos sistemas de transporte que movem milhões de pessoas todos os dias. A lenda do metrô nos lembra que, muitas vezes, as soluções mais inovadoras para os problemas mais complexos estão bem debaixo dos nossos narizes. Ou, neste caso, debaixo dos nossos pés. Obrigado por chegarem até aqui. Até o próximo vídeo.